Salve, salve nação, sejam todos bem-vindos. Michael de volta. O que tem de real nessa informação é que o Al Hilal quer abrir mão do jogador, pois precisa abrir espaço aí para contratar novo brasileiro. Isso é a informação. Gabigol e o ponto final. Fim da linha para o Gabigol. Nino, ex-Fluminense, agora pode estar chegando ao Flamengo aí por um baixo valor. Tudo isso e muito mais para você que agora chega dando o like aí, depois se inscreve. Você que fica aí de cantinho, dá essa moral, dá essa relevância, taca o dedo no like, depois se inscreve. Não custa nada, é inteiramente de graça. Flazoeira JF, seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar tudo. Põe fé, comenta aí, R$ 2,99, você se torna membro e participa aí do grupo exclusivo do WhatsApp, onde debatemos nossos assuntos aí no nosso Mengão todos os dias. Quer ficar por dentro? Então só clicar e seja membro, R$ 2,99 menos com um cafezinho. E também se você quiser adquirir camisas como essa original do nosso Mengão, ficar bem na foto, tem um link na descrição aí, com desconto, galera, baratíssimo. Você vai estar comprando qualquer modelo que você quiser, basta você escolher o modelo e você vai comprar com desconto. Vamos que vamos? Meus amigos, a situação é a seguinte: Nino, jogador do Zenit, Nino, né, ex-Fluminense aí, zagueiro bom, que hoje está no Zenit, foi cravado no Flamengo aí. Mas o que tem de real nisso aí? Vou estar desmistificando isso agora. Na verdade, o que acontece? O Zenit e o Flamengo não tem uma boa relação. O Flamengo tentou contratar aí o Wendel e o Claudinho na temporada passada, eles nem sequer responderam o nosso Mengão. E o nosso Mengão ficou aí meio com a dor de cotovelo. O que aconteceu? Não quer ter muito negócio com eles não. O Flamengo não está insistindo em nada com eles. Por um outro lado, o jornalista aí, Júlio Miguel Neto, entrou em contato com o staff lá, né, com os empresários do jogador, Fernando Garcia, que disse o seguinte: o Flamengo não fez nenhuma proposta ao zagueiro e muito menos o zagueiro foi oferecido ao Flamengo. Então esse possível reforço aí que viria para o lugar de Fabrício Bruno, esquece, isso não é verdade. Outro detalhe aí, despedida de Fabrício Bruno, está marcada para terça-feira, no jogo aí contra o Milionários, mas provavelmente ele não deve nem entrar em campo. Se entrar, pode ser uma lenda nada. Por quê? Porque se ele entra e se lesiona, o Flamengo perde uma bolada por um jogador que já está na certa idade. É difícil fazer dinheiro com um jogador nessa idade, então o Flamengo não deve nem utilizá-lo. Mas deve ter uma homenagemzinha, coisa e tal, né? Deve aparecer ali, ou entrar nos 10 minutos finais, mas jogar mesmo não deve. Por um outro lado, o Flamengo mira aí já um jogador para a posição, para estar substituindo o nosso queridíssimo Fabrício Bruno. Quem que é? Sebastián Cáceres, jogador do México. Tenho falado isso em outros vídeos. Esse jogador era para ter chegado em janeiro, graças ao Tite, que preferiu o Léo Ortiz, ele não veio. Então, o Flamengo volta, né, a estar negociando aí, sondando. Só que a negociação também é difícil, porque o América do México tem caixa, tem dinheiro, eles não são acostumados a ceder jogador facilmente, inclusive eles queriam até levar o Arrascaeta. Então o possível reforço para o lugar do Fabrício Bruno vai ser muito fácil não, mas zagueiro ainda é mais fácil do que meio de campo. E mudando de assunto aí, Gabigol, fim da linha para ele. O que está acontecendo? Gabigol, todo mundo sabe, está jogando aí graças a um efeito suspensivo. E esse efeito suspensivo dura até o julgamento final, que deve acontecer agora no próximo dia 7 de junho. Detalhe, tem que ser presencial. É no caso na Suíça, então o Gabigol vai ter que estar presencialmente e dali vai sair a sentença. Se ele for condenado, ele volta a estar suspenso e fica até abril do próximo ano, 2025. Ou seja, vai ficar mais ou menos 10 meses afastado do nosso Flamengo aí. E o contrato dele fica suspenso. Então nada, ele não vai poder ser negociado com ninguém e nem assinar um pré-contrato com ninguém. Não sai nem se ninguém quiser comprar, nem de graça. Não sai. Aí só a partir de abril do ano que vem, que volta novas tratativas aí de renovação ou de negociação, coisa e tal. E nesse meio tempo já vai ser outra diretoria. Então muita coisa vai mudar, muita água vai passar debaixo dessa ponte. Por enquanto, fim da linha para ele até o dia 7. Agora, se ele for absolvido, que é o que acredita o seu advogado Bichara Neto e os dirigentes do Flamengo, aí sim, o Flamengo já tem propostas aí de vários clubes, a maioria deles querem ele de graça, né? Pois assumiriam o salário daqui para frente, então o Flamengo economizaria.
Por outro lado, o Flamengo não pretende liberar de forma alguma de graça para reforçar o seu rival. Já tem um Cruzeiro que já ofereceu uma quantia de dinheiro aí. Muita gente fala algo em 3 milhões de euros, que seria muito pouco. Porém, lembrando que é melhor pegar um pão, uma laranja agora do que deixar o jogador sair de graça. Totalmente de graça no final do ano. Então, o Flamengo estuda isso aí. Mas por enquanto, falo daqui, falo de lá, todo mundo sabe que a gente, o Cruzeiro tem esse sonho real aí de estar levando o Gabigol. Mas essa proposta ainda não foi confirmada. Se confirmar, eu acredito que o Flamengo vende. Porque o Flamengo não vai segurar um jogador na qual ele não tem mais interesse em estar utilizando, causa muita polêmica, se envolveu muitos problemas, né? Trouxe muita repercussão ruim extra-campo. Então o Flamengo praticamente vai descartar isso aí. Mas o grande assunto desse vídeo é o Michael. O que acontece com o Michael? Como eu disse, a informação trazida aí pelo portal UOL é que o Al Hilal está desfazendo o jogador que está avaliado em 7 milhões e meio de euros, ainda tem 2 anos de contrato para cumprir lá, está bem, está jogando muito, porém, segundo as fontes aí, o Al Hilal pretende liberar o jogador porque quer contratar o Rafinha a pedido do técnico Jorge Jesus. Inclusive, o Jorge Jesus gosta muito do Michael, mas está tendo uma preferência para o Rafinha. Ele que acabou de renovar seu contrato com o Al Hilal lá, né? O Jorge Jesus. Então, o Michael fica aí no mercado aí como negociável e o provável destino é o Flamengo. Por que é o nosso Mengão? Primeiro, que ele teve uma boa passagem para o Flamengo. Segundo, que ele tem muita amizade com o Marcos Braz. Isso pode contar. Terceiro, ele prometeu que se ele viesse para o Brasil, ele automaticamente entraria em contato com o Flamengo e tentaria primeiro o Flamengo. Caso o Flamengo não quisesse, partiria para outro. Agora, 7 milhões e meio por um atacante do nível do Michael é de graça, gente. Fabrício Bruno, zagueiro, 28 anos, mais velho que o Michael. Uma posição que é mais fácil de achar. O Flamengo está vendendo por 15 milhões de euros, ou seja, o Michael está de graça. Se o Flamengo não abraçar essa oportunidade, não vai ter um jogador desse nível, nesse valor. E outro detalhe, ele faz tanto a ponta esquerda quanto a ponta direita. É um cara muito habilidoso, todo mundo lembra. Ele sabe desembolar. É um cara que está sempre ajudando a equipe. Ele foi líder em passes quando estava no Flamengo, dá muito passe para gol. Um jogador igual o Pedro ia se destacar mais ainda com a presença dele dentro de campo. Ele poderia hoje estar fazendo essa ponta direita aí que tem revezado. O Fabrício teve revezado o Gerson e o Luiz Araújo. Então o Michael poderia estar ali fazendo ela sozinho e tranquilo. Aí o Tite precisava ficar quebrando a cabeça. E aí o Luiz Araújo poderia virar uma peça de reposição para o segundo tempo. Quando ele costuma entrar no segundo tempo, ele entra até melhor. E o Gerson ficaria como uma peça de reposição para o meio de campo. Então seria essa aí a estratégia. O Tite também gosta do jogador, apesar de nunca ter trabalhado com ele. Tem um interesse. E agora o Flamengo, que já está marcando reunião e já tem conversas avançadas, pretende oficializar a compra desse jogador, está repatriando ele já agora em julho. Claro, na janela só abre em julho, porque esse ano tem Copa América, então quando tem Copa América vai ser adiado a janela. Lembrando que lá é fim de temporada na Europa, na Arábia, é fim de temporada, então eles vão mesmo dar uma reformulada no elenco, e isso aí é uma boa notícia para o Flamengo. O Flamengo está atento aí, e a gente ainda está aguardando aí, que vamos ter uma resposta nos próximos dias aí de Oscar. Oscar que já disse não à renovação no Xangai Port na China e pretende estar sendo anunciado aí para o Flamengo. E pretende isso para julho, chegar em julho e não no final do ano. No final do ano ele vem de graça. Mas o Flamengo está tentando fazer o que o Cruzeiro está tentando fazer com o Gabigol. Oferecer ali um pão e uma laranja e trazer o jogador antes. Lembrando que é muito difícil tirar um jogador do Xangai Port antes da hora, porque eles têm grana e eles são ruins de negócio. Então se o Flamengo vai tentar, o jogador quer, pode ser que eles liberem, porque se o jogador ficar lá contrariado é pior. Então o Flamengo está nessa expectativa. Muita gente fala que não seria tão bom negócio assim porque o jogador está na China. Galera, o Hulk veio da China. Tem 3 anos que o Hulk está arrebentando no Atlético Mineiro aí. E o detalhe, o Hulk é bem mais velho que o Oscar. O Oscar tem um outro detalhe importantíssimo. É um cara que se dedica 100%. Não é o cara que costuma se envolver em polêmica. É um cara que está sempre bem preparado fisicamente. Ele tem as mesmas qualidades que o Arrascaeta.
é um pouco mais alto e mais veloz, ou seja, só tem valor a agregar e tem experiência europeia. O cara lembra lá no Chelsea, lá, o cara dava show, sem contar na seleção brasileira, foi destaque por um bom tempo, né? Até no 7-1 ali, ele fez o gol e foi o cara que foi pra cima, não. O cara que mesmo a seleção tomando aquela goleada, ele tava na raça, ele, Davi Luiz, jogando muito ali. Apesar da seleção tomar o 7-1, eles estavam lá brigando, lutando, acreditando até o final. Então ele já chegaria no Flamengo tendo um parceiro aí de seleção, que é o Davi Luiz, e do Chelsea também. Então o Flamengo aí fazendo boas investidas. Flamengo já pensando no Super Mundial do ano que vem. Flamengo que deve aí montar uma bela equipe, né? Já tem uma equipe top, mas vai ficar mais top ainda. E a gente aguarda, hein? Porque o Thiago Alcântara livre no mercado. O Flamengo tá de olho nele. Tem o Claudinho e o Wender, que são um sonho antigo, mas como eu disse, o Zenit é ruim de negócio. O Flamengo também está escauteando. Tem um Gonçalo Mutiel, que deseja ficar na Europa, mas não fechou as portas para a América do Sul. Então o Flamengo também está de olho. Então muita coisa vai acontecer nesse meio de ano aí. E o Flamengo não está de bobeira não. O Flamengo tem dinheiro e vai correr atrás aí. Se conseguir, bem. Se não conseguir, fazer o quê? Mas a gente acredita que o Flamengo vai se dar bem nessa próxima janela aí. E os antes, infelizmente, vão sofrer. É isso aí. Flazoeira JF, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like, depois se inscreve. Tamo junto. Vamos que vamos. E é nóis. Fui.